Capítulo 26, Fazendo um avanço. Tendo ouvido as palavras de Lin Ming e vendo a lista que era extremamente longa, o lojista ficou vermelho. Será que este caipira acha que o salão sem tesouro era algum lugar que ele poderia ficar brincando? Uma lista tão grande custaria, no mínimo, vários milhares de taéis de ouro. Era como se esse pequeno garoto estivesse comprando bok choy no mercado. Gastar alguns milhares de taéis de ouro, nem mesmo os filhos dessas famílias aristocráticas poderiam pagar tanto. Ele balançou a lista com impaciência e colocou-a no balcão. Depois disse: "Vou dar a vocês dois um aviso. Haverá consequências graves para quem, intencionalmente, causar problemas nos salões de 100 tesouros. Vou avisar a sua mãe." Lin Xiaodong bateu a mão contra a mão do lojista. O lojista só tinha feito negócios e não tinha o talento para praticar artes marciais, e com uma pancada de Lin Xiaodong, ele gritou histericamente: "Você!" O lojista não podia acreditar que esses vadios ousariam causar problemas no salão dos 100 tesouros. "Olhe seu pequeno e snob filho da puta, nós, jovens mestres temos dinheiro." Como Lin Xiaodong disse isso, ele alcançou as vestes de Lin Ming e pegou as notas de ouro perto de seu peito. Ele bateu-as no balcão utilizando 100 gins de força, e o balcão tremeu. Com notas de ouro na mão, a confiança de Lin Xiaodong disparou pelo telhado. Este lojista já o tinha irritado. Como ele poderia perder esta oportunidade de ensinar o homem rude uma lição? O lojista congelou quando viu as notas de ouro. Seus olhos brilharam enquanto calculava ferozmente o valor total dessa pilha de notas. Eram notas que valiam 1000 taéis de ouro, e o montante total deveria ser pelo menos vários milhares taéis. Ele imediatamente percebeu que as notas de ouro eram verdadeiras. Enquanto ele fosse a um banco que fazia parte da Câmara de Comércio, ele podia trocá-las por taéis de ouro. O lojista ficou completamente chocado. Ele mediu Lin Ming e também Lin Xiaodong. Esses dois rapazes não eram de modo algum filhos de uma família aristocrática. Há apenas alguns dias atrás Lin Ming era apenas um menino pobre, indo de porta a porta vendendo papéis de símbolos de inscrição. Onde que ele conseguiu tanto dinheiro tão repente? Será que ele realmente vendeu aqueles papéis de símbolos? Era impossível, era inconcebível que inscrições de aprendizes pudessem ser vendidas por tanto dinheiro. Estes dois eram meninos ricos e calculistas. Ele não percebeu que eles eram pessoas de classe alta e tinha agido de forma arrogante na frente deles. O coração do lojista estava mergulhado de melancolia. Mas o dinheiro era Deus, e este era um templo. Ele esfregou as mãos que incharam e ficaram do tamanho de uma toranja e sorriu. Pegando a lista, ele rapidamente a leu. Nela estavam listados materiais que não eram baratos. Além dos itens que Lin Ming queria, ele rapidamente calculou e percebeu que essa transação comercial totalizaria quase 6.000 taéis de ouro. Esse valor era igual ao preço de 2 tesouros raros, e com a comissão ele poderia ganhar 120 taéis de ouro para si mesmo. Este não era um valor pequeno. Embora seu coração ainda estivesse um pouco ressentido, não valia a pena se exaltar com esta quantidade de dinheiro em jogo. Então o lojista se prostrou e se curvou e disse: "Eu sou de fato um idiota, não reconheci que tais estimados convidados de honra haviam aparecido. Por favor esperem, prepararei tudo imediatamente." O corpo do lojista era tão gordo quanto um porco e ainda assim ele se movia como o vento. Lin Ming queria uma variedade de materiais que estavam todos em diferentes seções da loja, mas o lojista foi rápido com seus pés e mãos e logo reuniu tudo o que foi requerido. O lojista exibia um sorriso radiante quando disse: "Estimados convidados, por favor, examine a autenticidade dos itens. O total é de 5.800 taéis de ouro." Vendo as montanhas de itens, Lin Xiaodong perguntou a Lin Ming: "Isso é tudo, irmão Lin?" Lin Ming disse: "Sim, parece que é isso sim." Neste momento, a boca de Lin Xiaodong se contraiu e ele sorriu maliciosamente e disse: "Desculpe, isso é embaraçoso, mas eu gostaria de ver um lojista diferente para efetuar o pagamento." O rosto feliz do lojista se enrijeceu instantaneamente. Em uma loja de alta classe como o Salão dos 100 Tesouros, era natural que o valor de um lojista dependesse da sua capacidade de venda. Portanto, todos os lojistas que trabalhavam para o salão conseguiam lucros de comissão em cima de todos os itens que vendessem. Lin Xiaodong conhecia este fato, e decidiu dar ao homem asqueroso um momento complicado. "Por favor, vá um pouco mais rápido, nós gostaríamos de terminar isso o mais breve possível." O lojista percebeu que Lin Xiaodong estava brincando com ele intencionalmente, e seu coração se inflamou de fúria. Se um júnior de uma casa aristocrática decidisse fazer uma piada sobre ele, então ele suportaria, mas estes dois eram apenas alguns caipiras recém-cunhados que conseguiram um pouco de riqueza. Eles não tinham o direito de ser tão insuportavelmente arrogante. Como ele poderia se deixar ficar à sua mercê? Sua voz estava fria quando ele disse: "Neste salão dos 100 tesouros, eu sou o único lojista. Onde eu poderia encontrar outro? Seu pequeno palhaço, não tente mentir para nós. Apresse-se e vá, caso contrário, eu vou reclamar com seu chefe." "Vá em frente." O lojista zombou. "Patrão." O idiota pensou que ele podia ver o chefe só porque queria. Ele estava preparando algumas palavras mais duras quando seus olhos de repente pararam em alguma coisa. Nas notas de ouro havia um cartão colorido de ouro roxo. Era o cartão que Mui tinha dado a Lin Ming, o cartão VIP. Todos que tivessem um, automaticamente conseguiriam um desconto de 10% em todas as lojas que estavam sob a jurisdição do governo. Era o cartão VIP de ouro roxo do quartel do Marechal e da família imperial.
O coração do lojista começou a palpitar velozmente. Este cartão VIP foi dado pela Câmara de Comércio à família Imperial e Quartel do Marechal para agradá-los. Até o momento, só tinha sido confeccionado menos de 100 unidades. Os únicos que tinham as qualificações para possuir um destes eram um membro da família imperial ou uma figura de nível superior dentro do quartel do marechal. Qualquer um que portasse um desses poderia esmagá-lo como um inseto. Ele estava acabado. Tudo estava acabado. Estes dois pequenos caipiras tinham o apoio familiar e as qualificações para fazer como desejassem. Pode até ser possível que eles fossem os filhos pequenos do imperador que estavam disfarçados e saíram do palácio imperial para brincar. P***RRA. Sua sorte era uma merda de cachorro. O lojista estava desesperado. Jovens mestres, este humilde servo estava errado e insensato, e merece ser castigado. Este humilde servo procurará outro lojista para vocês, por favor tenha graça e misericórdia, e não mantenha em seus corações as minhas patéticas transgressões. O lojista começou a se estapear, embora não fosse forte, as gorduras em suas bochechas balançavam. Lin Xiaodong ficou estupefato. Esse cara, ele tomou algumas pílulas de loucura. O lojista moveu-se tremendo e com medo, e encontrou outro lojista para fechar o negócio. Ele se desculpou e também chamou uma carruagem para levá-los de volta para casa. Quando voltaram para o alojamento de Lin Min, Lin Xiaodong não sabia que a razão para as ações do lojista era o cartão VIP de ouro roxo. Ele achou que foi o dinheiro que eles exibiram que intimidou o snob lojista, isso fez com que seu humor ficasse excelente. Haha, isso foi divertido. Droga, lembrando da cara de medo que o lojista exibiu realmente me faz querer rir. Irmão Lin, se você tivesse ficado magoado, eu teria me queixado ao chefe do salão dos 100 tesouros e feito aquele pequeno snob arrumar suas malas e partir. Lin Ming estava observando claramente, e sabia que quando o lojista olhou para o cartão VIP de ouro roxo, sua expressão tinha mudado muito. Ele não conseguia conter um suspiro de emoção enquanto pensava no poder e na influência do quartel do marechal, que se acumulou ao longo do tempo, não eram menos do que o da própria família imperial. Ele disse, as pessoas pequenas têm suas formas pequenas de viver. Lisonja e grosseria era o que eles eram forçados a aprender para viver. Não há necessidade de ser tão cruel para com eles. Xiaodong, esta armadura flexível e estes 3 pílulas do servo dourado são para você. As pílulas do servo dourado eram capazes de remover impurezas no corpo. A primeira é a mais eficaz, a segunda teria a metade da eficácia. Usar mais de 3 seria um desperdício. Quanto às pílulas do recolhimento da alma, não havia limite para tomá-las, mas era apenas adequada para aqueles que eram diligentes no treinamento. Naturalmente, eles não tinham nenhum uso para Lin Xiaodong. As 3 pílulas do servo dourado e a armadura flexível totalizavam um valor de quase 1000 taéis de ouro. Para Lin Xiaodong esta era uma grande quantia de dinheiro. Ele hesitou por um momento até pensar na história de Lin Min. Se fosse verdade, então 1000 taéis de ouro era apenas uma gota no balde em comparação com o que ele faria no futuro. Pensando nisso, ele aceitou os itens e sorriu com uma gargalhada quando disse, então eu os aceito descaradamente. Irmão Lin, mais tarde você vai se tornar o meu guarda-chuva, haha. Lin Min sorriu e disse, nós somos irmãos, não há necessidade de formalidades entre nós. Além disso, Lin Min tirou os 3000 taéis de ouro restantes. Quando os mensageiros da família chegarem na próxima vez à cidade da Fortuna do Céu, ajude-me a mandar isto para os meus pais e mandá-los comprar o restaurante. Os pais de Lin Min investiram mais da metade de suas vidas naquele restaurante, e naturalmente, tinham um forte apego a ele. Lin Min pensou em comprar o restaurante para ajudá-los. Tudo bem, deixe-me lidar com este assunto. Quando Lin Xiaodong saiu, Lin Min voltou sozinho para seu quarto. Ele olhou para o calendário e viu que o exame de entrada do Palácio Marcial dos 7 Mistérios estava a 50 dias de distância. Durante estes 50 dias, ele deve renascer. Independentemente das pílulas do servo dourado ou das pílulas do recolhimento da alma, estes medicamentos não eram capazes de aumentar o cultivo de um artista marcial. A primeira eliminava as impurezas do corpo, e a última facilitava o treinamento com a força da alma. Combinadas juntas, elas poderiam aumentar o ritmo do treinamento. Quanto a aumentar diretamente o cultivo, esses medicamentos poderiam ser comprados, mas tinham efeitos colaterais, eles criavam mais impurezas na força da alma. Embora o cultivo aumentasse rapidamente, a fundação não seria estável, e a pessoa teria que gastar uma quantidade maciça de tempo para consolidar a fundação para que ficasse estável. Portanto, Lin Min não se apressou para comprar este tipo de medicamento. Neste momento, Lin Min estava entre as copas das árvores, e finalmente tinha começado a absorver a primeira pílula do servo dourado. Embora a pílula do servo dourado fosse cara, ela não era realmente um medicamento raro. Embora Lin Min soubesse como aumentar a potência dos medicamentos com técnicas de inscrição, não era necessário para a pílula do servo dourado, então ele as comeu diretamente. Lin Min tinha enchido um grande barril de madeira com água. Ele se despiu e então pulou dentro. Em seu corpo, o remédio começou a se dissolver. Ele podia sentir um fluxo de calor circulando em seu peito. Lin Min começou a meditar e girar a fórmula do verdadeiro caos primordial. A força da alma se agitou em seu corpo e a pílula do servo dourado começou a mostrar sua utilidade. Com o início dos efeitos, Lin Min sentiu uma leve sensação de formigamento e seu corpo começou a se purificar.
O corpo de um artista marcial, desde que vem do útero, estaria constantemente exposto e contaminado pelo Aroutian do mundo. Este tipo de ar estava contido em cada respiração, nos grãos que comiam, nos rios, córregos e lagos que bebiam. Era inevitável que as impurezas se acumulassem no corpo. As pílulas do cervo dourado continham uma pitada de ar xiantian do embrião de cervo, e assim podiam purificar o corpo. Lin Ming estava no barril de madeira durante a noite inteira. A superfície da água começou a brilhar com óleo escuro e gorduroso. Estas eram as impurezas de Lin Ming. Um júnior da família aristocrática começaria esse processo muito antes dos 12 anos de idade. Eles iriam praticar artes marciais depois que seu corpo tinha sido temperado e purificado. Imersão em banhos de remédios raros eram comuns para eles, e eles naturalmente tinham menos impurezas em seus corpos, e seria muito mais fácil integrar a força da alma. Mesmo se eles fossem um talento de grau 3 como Lin Ming, ele teria dificuldade em manter o ritmo com esses juniores. Ao amanhecer, Lin Ming finalmente abriu seus olhos. A pílula do cervo dourado tinha sido completamente absorvida por ele, e seu corpo tinha sido purificado. Lin Ming girou novamente a fórmula do verdadeiro caos primordial. Era realmente mais fácil circular a força da alma em seu corpo. Lin Ming também notou outra coisa, parecia que a força da alma se espalhara pelo corpo inteiro. Esta era a fase inicial da segunda fase de transformação corporal. Lin Ming finalmente chegou à segunda fase de transformação corporal. Obrigado por nos acompanhar.